Em meio aos sofrimentos e às adversidades da vida que chegam como ondas destruidoras, necessitamos da graça do Senhor, a fim de não sermos tragados e submersos pelo medo, pela falta de fé. Invoquemos o Mestre nessa liturgia, para que na travessia rumo ao mundo novo venha nosso socorro, impulsione nossos passos para a força do seu amor. Duas questões. Deus preocupa-se com os dramas dos homens? Onde está Ele nos momentos de sofrimento, de dificuldade que enfrentamos ao longo da nossa vida? A liturgia, esse 12º domingo do tempo comum, nos diz que ao longo de sua caminhada pela terra, o homem não está perdido, não está sozinho, não está abandonado à sua sorte, mas Deus caminha ao seu lado, cuidando dele com o amor de Pai e oferecendo-lhe a cada passo a vida e a salvação. A primeira leitura do livro de Jó nos fala de um Deus majestoso, onipotente, que domina a natureza e que tem um plano perfeito e estável para o mundo. O homem, na sua pequenez e finitude, nem sempre consegue entender a lógica dos planos de Deus. Lhe resta, no entanto, se entregar nas mãos de Deus. Com toda humildade, com toda confiança, nós nos colocamos nas mãos de Deus. Nós convivemos diariamente com realidades positivas e negativas, com luzes e sombras, e normalmente as sombras marcam-nos muito e constituem uma fonte de preocupação, de inquietação. O terrorismo, a violência nos trazem sofrimento e insegurança. As novas doenças geram medo e inquietações. As catástrofes naturais nos fazem sentir impotentes e indefesos. As injustiças, as arbitrariedades provocam revolta e descontentamento. O desmoronamento de velhas estruturas políticas e sociais provocam anarquia e caos. As fábricas e o comércio de armas de destruição em massa nos trazem ansiosos, preocupados. Confusos e desorientados, viramos-nos para Deus. Por vezes criticamos a sua indiferença face aos dramas do mundo. Outras vezes sentimos a tentação de lhe mostrar de forma clara e lógica como é que ele deve atuar para o mundo ser melhor. A leitura do livro de Jó, que hoje nos é proposta, nos convida antes de mais a não nos pormos em bicos de pés e não exigirmos a Deus que atue segundo as nossas lógicas humanas. O Salmo responsorial nos convida, dai graças ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. No Evangelho, São Marcos nos propõe uma catequese sobre a caminhada dos discípulos em missão do mundo. Marcos nos garante que os discípulos nunca estão sozinhos a enfrentar as tempestades que todos os dias se levantam no mar da vida. Os discípulos nada têm a temer, porque Cristo vai com eles, ajudando-os a vencer a oposição das forças que se opõem à vida e à salvação dos homens. A imagem de um barco cheio de discípulos convidados por Jesus a passar a outra margem do lago e a dar testemunho desta vida nova que Deus quer oferecer a cada homem, a cada mulher, é uma boa definição do que seja igreja. Antes de mais, o nosso texto nos convida a tomar consciência de que a comunidade que nasce de Jesus é uma comunidade missionária, cuja tarefa é ir ao encontro dos homens prisioneiros do egoísmo, do pecado, para lhes apresentar a boa nova da libertação. Os discípulos de Jesus não podem ficar comodamente instalados nos seus espaços seguros e protegidos, defendidos dos perigos do mundo e aliados dos problemas e necessidades dos homens. Mas a igreja tem de ser uma comunidade empenhada na transformação do mundo, que se preocupa em levar aos homens e a todos os homens, sobretudo aos pobres e marginalizados, com palavras e com gestos, a proposta libertadora do reino de Deus. A segunda leitura garante-nos que o nosso Deus não é um Deus indiferente.
que deixa os homens abandonados à sua sorte. Não. A vinda de Jesus ao mundo para nos libertar do egoísmo que escraviza e para nos propor a liberdade do amor, mostra que o nosso Deus é um Deus interveniente que nos ama e que quer ensinar-nos o caminho da vida. Antes de mais, o texto dá conta da preocupação de Deus com a vida, com a felicidade dos homens e mulheres. A vinda de Jesus ao mundo, a sua luta contra o egoísmo, contra o pecado, o seu amor incondicional, a sua morte na cruz, pretendeu libertar homens dos velhos esquemas de escravidão, de fechamento, que impediam a cada um de ter acesso à vida plena e verdadeira. Contemplar o amor de Deus, tornado presença efetiva na vida dos homens em Jesus, nos assegura que Deus se preocupa conosco e que está sempre atento à nossa realização, à nossa felicidade. O nosso Deus não é um Deus indiferente que deixa os homens abandonados à sua sorte, mas é um Deus interveniente que nos ama e a cada instante está presente ao nosso lado, a indicar-nos os caminhos da vida, a mostrar-nos que nós precisamos retomar esta vida plena. O objetivo de Deus é fazer aparecer o homem novo, a nova humanidade. Por fim, meus irmãos, minhas irmãs, alguém briga com Jesus porque ele dorme enquanto o barco se debate com as ondas. No mar da nossa vida, quantas vezes perguntamos, mas afinal, onde é que Deus está? O Padre Zezinho, que há pouco tempo fez 80 anos, tem um texto no qual nos pode rever. Depois daquela morte repentina, depois que dos meus olhos Deus levou a luz do solo, depois daquela perda sem aviso, sem sentido, admito que duvidei de Deus. Briguei com Deus porque não respondeu quando lhe perguntei por quê. Ele que tudo sabe, tudo pode, tudo vê, parece que não viu nem me escutou. Doeu demais, e quando dói do jeito que doeu, a gente chora, a gente grita e desafia o Criador. Admito que me revoltei. Onde é que estava Deus com o seu imenso amor? Se Deus é amoroso, então por que deixou? Porque tinha de ser do jeito como foi. Briguei com Deus e se briguei foi por saber que Deus ouvia. Admito que voltei para Deus e voltei porque não me calei. Se alguém hoje briga com Deus, é porque sabe que Ele está próximo. Depois de ser interpelado, Jesus apenas com 2 palavras acalma a tempestade. Jesus faz muita coisa com poucas palavras, enquanto quem discute faz pouca coisa com muitas palavras. Que cada um de vocês tenha um santo e abençoado domingo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.